Vou trazer agora uma entrevista que eu realizei na noite de ontem. Eu conversei com um dos mais importantes consultores de agronegócio do país, presta serviço para as principais empresas do agronegócio brasileiro. Eu conversei sobre dois temas importantes. Um, relacionado às negociações do Brasil com blocos econômicos e, principalmente, os acordos comerciais que o Brasil tem conseguido trazer durante esse ano de 2019. É claro que fica cada vez mais evidente a importância desse acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, mas há outros diversos acordos que já foram fechados e que estão por acontecer, como esse do Japão, que são de extrema importância para o desenvolvimento econômico e principalmente do agronegócio nacional. Um outro tema que eu tratei com ele é em relação à questão que hoje está no mundo inteiro, né? Uma discussão, algumas vezes até calorosa, em relação à proteína vegetal e proteína animal. Você vai ver aí que, na opinião de Carlos Cogo, não tem nenhum problema, as duas vão continuar crescendo, porque o consumo de proteínas vai se elevar. Acompanhe a entrevista. Converso agora com Carlos Cogo, que fala conosco a respeito de dois temas importantes. Um deles, os acordos comerciais que o Brasil tem feito junto ao Mercosul e também com outros países, e também um outro tema bastante polêmico, que é a proteína animal e a proteína vegetal. Mas vou começar falando sobre o acordo comercial. E, Carlos, você tem uma visão muito interessante a respeito da expansão que o Brasil tem tido, em especial neste ano. A importância do acordo com a União Europeia e também com outros países da própria Europa que não fazem parte desse conjunto. Qual que é o impacto que isso tem hoje para o agronegócio brasileiro e que vai ter principalmente no futuro? Os acordos comerciais, na verdade, eram um grande sonho do agronegócio, né? O Brasil é um país muito isolado em termos de acordos bilaterais e acordos comerciais. Você tem uma ideia, o Chile tem 72 acordos bilaterais feitos diretamente com outros governos. O acordo com a Europa vai englobar hoje a maior área de livre comércio do planeta. Então, ele é extremamente importante. Tem que lembrar a todos que a Europa hoje é o segundo maior mercado para o agronegócio brasileiro, desde farelo de soja, carne de frango, carne bovina e vários outros produtos. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil depois da China. Então, evidentemente, o acordo comercial Mercosul-Europa e depois, mais recentemente, logo na sequência, nós tivemos o acordo comercial Mercosul-EFTA, que reúne Suíça e outros 3 países que não formam a zona do euro. Esse já, inclusive, que terá validade imediata, hoje terá um período de desagravação de 10 anos. Sem dúvida, eles são para o agronegócio a grande notícia desse ano de 2019. Né? Nós vamos ter uma redução gradativa de alíquotas de importação por parte da Europa para nossos produtos aqui fabricados no Mercosul, especial no Brasil. Até agora tínhamos apenas 24% dos produtos sem tarifa, nós vamos ter 93% dos produtos com tarifas eliminadas. Isso vai gerar um mercado consumidor europeu à disposição do Brasil em grandes volumes, com poder aquisitivo, 25% do PIB global. E nós estamos, para que todos saibam também, nós estamos negociando mais 35 acordos bilaterais, por exemplo, com o Japão, com a Coreia do Sul, com os próprios Estados Unidos. Então tem muito mais coisa pela frente. Quanto mais acordos a gente tiver, mais negócios surgirão para todos os segmentos do agronegócio, desde proteínas animais até grãos, açúcar, etanol e assim por diante. Carlos, um fator que tem sido polêmico, de certo modo, é a questão das carnes, ou proteína animal, e a proteína vegetal. Que ao mesmo passo que estamos tendo uma introdução de novos produtos de origem vegetal, há uma ampliação global no consumo de carnes. Como que tem sido essa situação? É um fator bom para a produção de grãos, para as carnes, é uma ameaça? Como é que funciona? Primeira coisa a ser dita é que há espaço para os dois segmentos. Na verdade, o que a gente vê é um crescente consumo de proteínas animais no mundo, isso desde carne bovina, carne de frango, suíno, o pescado de cativeiro, a piscicultura. E, por outro lado, a gente vê agora surgir esse segmento de mercado, que não é mais um nicho, é um mercado constituído, do chamado plant-based, né, que são proteínas produzidas a partir de bases vegetais, que vai demandar também
um aporte extra de recursos oriundos de grãos, de verduras, de legumes, de nutrientes vegetais, de soja, de farelo, de milho e assim por diante. São dois mercados que caminharão lado a lado. O consumo de carne jamais vai parar de crescer. Você tem um consumo desigual no mundo ainda. A população está se urbanizando. As classes médias da China e Índia, as duas das três maiores do planeta, tem ainda consumos abaixo dos parâmetros, por exemplo, do Brasil e dos Estados Unidos, então tem um grande potencial do consumo de carnes, as carnes tradicionais, e por outro lado você tem um crescimento no mundo de interesse do mundo vegetariano, do mundo vegano e de nenhum de outro dos chamados flexitarianos, pessoas que querem flexibilizar a sua alimentação, que querem consumir mais produtos que não sejam somente de origem animal. Então você vai ter dois segmentos, ambos em suma dependerão de plantas. Ou você depende de arraçoamento, ou de pastagem, ou então de trigo, soja, milho, para produzir essas plant-based, essas imitações de carne à base de vegetais, não podemos chamar de carne, mas não há que causar nenhum tipo de preocupação, ao contrário, os próprios frigoríficos já são alguns dos investidores nesse tipo de proteína. Nós temos aqui no Brasil mesmo já 2 lançamentos de produto feitos por empresas nacionais. Então, vamos conviver de forma pacífica, porque vão ter mais oferta de produtos para a população global, e isso vai acabar criando nichos de mercado diferenciados e de acordo com a necessidade de cada população, com o poder aquisitivo e assim por diante. Nenhum consumo vai cair, o consumo de alimentos no mundo só cresce, nós vamos precisar cada vez mais alimentação, cada vez mais energia, cada vez mais água, cada vez mais produção, e todos eles terão demandas crescentes. O produtor rural é oportunidade também? Claro que é uma oportunidade, porque você começa a ter necessidade, por exemplo, de ter alguns cultivos específicos para atender isso. Um grão de bico, lentilhas, ervilhas, feijões, você tem outras plantas que você necessita, girassol, só para citar algumas, outras plantas necessárias para você produzir alimentos ou proteínas vegetais que substituiriam as proteínas animais.